Queridos irmãos, hoje na liturgia da palavra, um termo se destaca muito: graças, gratuidade, ação de graças. Certamente, e sendo bem objetivo, hoje na liturgia da palavra, nosso Senhor nos convida a sermos pessoas agradecidas, pessoas que reconhecem a ação de Deus na nossa vida. Começando já pelo Evangelho, 10 leprosos. Quem eram os leprosos? Porque Lucas fala dessa parábola, aliás, parábola não, desse fato histórico, porque Jesus fala disso com tanta veemência? A pessoa no tempo de Jesus, que era leprosa, essa pessoa era excluída por completo da sociedade. Acreditava-se que ao tocar um leproso, automaticamente a pessoa também ficaria leprosa, e não somente isso, não somente um prejuízo corpóreo, mas também um prejuízo espiritual. Se eu tocasse um leproso, assim pensava-se, eu ficarei impuro. E os leprosos sofriam em demasia, porque eles recebiam um sino, um sininho. Então andavam pela porta da cidade, pedindo: abram caminho, e eles mesmos gritando para si: leproso, leproso, e batendo o sino. E a multidão ia se afastando para o leproso passar. A vida do leproso, portanto, era de marginalidade. Eles viviam como marginais, sofriam muito. Não bastasse a própria doença, mas sofriam principalmente a exclusão, o abandono, o preconceito. Eles eram obrigados a se acusarem como leprosos, para o, entre aspas, bem-estar da sociedade. Quando uma pessoa então estava nessas condições, ela deveria se apresentar ao sacerdote. Nós estamos vendo claramente 10 casos, são 10 pessoas, e nós estamos falando de uma região da Samaria. Uma região, ser samaritano no tempo de Jesus para os judeus era equivalente a ser um povo infiel, um povo que se misturou com outras religiões, um povo que não se manteve fiel à dinastia davídica. Quando eles dizem: Jesus, tem compaixão de nós, Jesus não fala na hora: eu vou curar vocês. Jesus permanece com a tradição: vão lá para o sacerdote, vão todos se apresentar ao sacerdote. E foram. Acontece que no caminho perceberam que ficaram curados. O que será que deve ter passado pela mente desses que perceberam que ficaram curados? Provavelmente os 90% deles acreditavam que ficaram curados porque Deus assim deveria fazer. Eles eram muito cumpridores da lei. Há um sentimento ali não de gratuidade, não de ação de graças, mas há um sentimento de legalismo. É aquela velha visão: Deus agiu porque Ele deveria agir assim. Ele agiu assim porque Ele é Deus. Ou seja, Deus não fez mais que a obrigação. Já que eu cumpro tudo, já que eu cumpro os mandamentos, já que eu faço tudo certinho, Deus também deve agir dessa forma. Percebem? Não é uma fé profunda, é uma fé legalista, uma fé de checklist. Eu faço um checklist, vejo se eu estou cumprindo tudo certinho, e agora Deus é meu devedor. Deus deve para mim, por isso que Ele me curou. Esse é o sentido que Jesus quis mostrar, e o evangelista São Lucas, por excelência, que é o evangelista da misericórdia, quer ressaltar, porque Deus não age porque Ele deve alguma coisa para nós, mas Deus age por misericórdia, Deus age com gratuidade. Apenas um, porque eles estavam indo se apresentar ao sacerdote para receberem de volta o sino. Quando eles percebessem que a lepra poderia ter melhorado, poderia até ter deixado o corpo, ter uma cura, quem proclamava essa cura no tempo de Jesus era o sacerdote que deveria proclamar. Então era a ocasião de devolverem também o sininho para o sacerdote, e o sacerdote dizer: eles estão curados, podem reintegrá-los à sociedade. Só que um volta para agradecer. Esse 10% de todos eles, essa única pessoa era um samaritano. E a gratidão é mostrada justamente de quem menos se esperava. Jesus muitas vezes elogia os samaritanos. Lembram-se da parábola em que um homem ficou gravemente ferido? O sacerdote passou adiante,
o levita prosseguiu o caminho, mas um samaritano é quem cuidou daquele que foi espancado. Quando Jesus elogia os samaritanos, para o povo judeu, isso era muito agressivo para eles. Eles viam como uma agressividade de Jesus. E Jesus nunca foi agressivo. Ele foi ousado. Ele desafiou muitas vezes a compreensão de Deus que os fariseus tinham, que os sacerdotes tinham, que os levitas tinham, para mostrar que Deus age por misericórdia, por gratuidade. E se Deus age assim comigo, não é pelo meu mérito não, não é porque eu mereço, é porque Ele quer agir assim com misericórdia. Uma pessoa que não é agradecida pode receber a graça de Deus? Pode. Deus é bom, Ele pode conceder a graça para quem quiser. O problema está naquela pessoa que recebe. Quando eu recebo, tantas vezes eu recebo graças de Deus e não volto para agradecer. O que é voltar para agradecer? Dirigir a minha prece de oração ao Senhor. Eu não agradeço por tudo que Deus me dá, Ele me dá a todo instante. E eu não tenho consciência de que tantas coisas eu recebo de Deus, são inúmeras coisas. E o que eu agradeço? Muitas vezes também eu tenho até a tendência, eu como cristão, eu digo de uma forma geral, né, eu ser humano, qualquer ser humano na face da terra tem a tendência de pensar com legalismo. Eu fiz isso, cumpri isso, agora Deus tem que cumprir a parte dele. Não é assim. Deus não é esse ser legalista. Deus é o ser misericordioso, que age com bondade, que tem compaixão, que sofre com. Por isso, é nesse sentido de gratuidade que nós temos que entender a primeira leitura. Vejam, livros dos reis. Os dois livros dos reis, primeiro e segundo, eles contam como foi a continuação da monarquia no reino que antes pertencia a Saul, Davi, Salomão. Depois da morte de Salomão, nós já falamos isso em outras homilias, o reino se dividiu em duas partes: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Tanto um quanto o outro encontraram a catástrofe, foram para o exílio na Babilônia. Tanto um quanto o outro foram destruídos. O reino do norte foi destruído primeiro, o reino do sul destruído depois. Mas é justamente contando essa história trágica e nesse contexto de destruição, Livro dos Reis, a literatura é essa da Bíblia. É um livro trágico, mostra como foi o final da monarquia até o exílio. Tanto um reino quanto o outro, eles perceberam que se não se voltassem ao Senhor, se não se curassem das suas feridas, eles não poderiam se reintegrar novamente. Por isso é nesse contexto que nós temos aqui um estrangeiro. Quem é o estrangeiro? Naamã. De onde ele era? Da Síria. Naamã, o sírio, estava leproso, possuía a doença, só que era muito rico, era governador, detinha poder. E é justamente por ouvir falar do profeta, é justamente por saber que, olha, tem um profeta aí que estão falando muito bem dele, se o Senhor se dirigir a ele, pode ser que o Senhor fique curado. E o profeta diz: banha-te, não uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, mas banha-te, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você ficará curado. Por que 7 vezes? E assim foi. Naamã, o sírio, foi mergulhado no Rio Jordão. Mergulhar lembra o nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós mergulhamos, morremos e ressuscitamos com Cristo. Por que 7 vezes? 7 é o número da perfeição. Há ali também, com a leitura da igreja, o número dos 7 sacramentos que nós recebemos. E assim diz a leitura: a carne dele ficou nova como de uma criança. Ele foi curado. E ele quis agradecer, quis oferecer dinheiro, ouro, quis fazer o que fosse possível para mostrar a gratidão. E o profeta não aceita. E o que ele faz então? Vejam que interessante. Então permita que ao menos eu leve daqui o máximo de terra desse local, para que o meu povo lá na Síria também comece a adorar esse mesmo Deus que me curou. Esse é o sentido, ser curado pelo Senhor. Quando eu vou também me apresentar diante do sacerdote, às vezes eu estou não leproso com essa doença mesmo, mas leproso de outra forma. Quando eu estou doente pelo pecado, e o pecado ele grita, ele vai dando também um sininho no nosso coração. Quando eu estou doente pelo pecado, por alguma coisa, eu vou me apresentar para o sacerdote, e ali o sacerdote também vai me dar essa cura.
Qual é o Rio Jordão que cura na igreja? Não é o rio, mas é o sacramento da penitência, é o sacramento da Eucaristia. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos também leprosos, quem é que nos cura? É o próprio Senhor. E essas 7 vezes são os 7 sacramentos. É o Senhor que me cura, sobretudo com o sacramento da confissão, sobretudo com o sacramento da Eucaristia, que eu posso receber não só uma vez, mas inúmeras vezes. E cada vez que eu saio, eu devo ser grato, eu devo agradecer ao Senhor. A gente vem para a Santa Missa, muitas vezes passa até uma obrigação. O perigo é o checklist, honrar domingos e festas, então eu tenho que ir hoje à Santa Igreja. Não é porque você pare de olhar com essa forma legalista, eu tenho que ir à missa. Mas agradeça, você vem à missa porque você recebe Jesus Eucarístico, você precisa dele, ele é a cura, ele caminha com você. Então, muito mais do que uma obrigação, é um privilégio. Nem os anjos comem do pão sagrado. Os anjos não têm o Cristo Eucarístico, nós temos. Nós podemos comer o corpo do Senhor, beber o seu santo sangue. Isso não é motivo suficiente para rendermos ação de graças? Vejam como somos felizes. Por isso também Paulo, na segunda leitura, a segunda leitura ela está no contexto dos escritos paulinos, no contexto pastoral. O que é isso, padre? Não é um contexto dogmático, é um contexto em que Paulo ensina as comunidades, e no caso ele está se referindo a Timóteo, como deve ser a vida do cristão. Paulo está algemado em Roma, ele está preso, e ele diz: é por amor ao Evangelho, por amor aos meus irmãos, que eu estou sofrendo aqui. Mas se vocês passarem por algum sofrimento, está dizendo Paulo, não desanimem, porque da mesma forma que Cristo sofreu ao ser crucificado, logo ele já ressuscitou. Da mesma forma também eu sei que eu estou sofrendo agora, eu estou sendo algemado, e por vocês, por amor a vocês, fiel ao meu Senhor. Mas isso não vai parar aqui. Eu também vou ressuscitar com Cristo, eu também vou me alegrar. E mesmo que eu seja infiel, Cristo é fiel. Ele não falha nunca. Eu sei que Ele é muito maior do que eu. Por isso, diz Paulo, coragem. A leitura de hoje, gente, a segunda leitura, é um encorajamento diante das adversidades, diante dos sofrimentos. Paulo suportou o sofrimento das algemas. Hoje, quais são os sofrimentos que às vezes nós podemos passar, a que estamos sujeitos? Papa Emérito Bento XVI muito bem disse: hoje o cristão não necessariamente é um mártir como nos primeiros séculos, mas o cristão também sofre, às vezes, sendo ridicularizado, às vezes sendo rotulado, taxado de diversos adjetivos que tentam impor como se fossem negativos. É moralista, é isso, é aquilo, como se o mundo não precisasse de moral, como se o mundo não precisasse das leis de Deus. Hoje, às vezes o meu sofrimento, como Paulo sofreu por amor a Cristo, ele sofreu a algema, talvez o meu sofrimento seja um testemunho. Alguém pode me ridicularizar por causa da fé que eu professo, por causa dos costumes que eu aprendi da Santa Igreja, que são bons, que são legítimos. Será que eu não posso oferecer um pouquinho do meu sofrimento, por amor também ao meu irmão, para ser testemunha para o meu irmão? Quando eu sou contra a corrente do que todo mundo está pensando, todo mundo acha que tem que ser isso, será que eu não posso negar às vezes, renunciar a mim mesmo, ao meu desejo pessoal, carregar a própria cruz e assumir um pouquinho do meu sofrimento? Paulo fez isso, é isso que Paulo está dizendo. Diante do sofrimento que vocês terão, toda a comunidade cristã e qualquer pessoa sobre a face da terra vai sofrer alguma coisa. Mas perante o sofrimento, não desanimem, coragem. Como Jesus morreu, Ele também ressuscita. Hoje, portanto, amados irmãos, primeira leitura dá coragem. Aliás, segunda leitura nos dá coragem. A primeira leitura mostra a gratidão. O Evangelho revela que Deus é gratuito. Então, não encaremos Deus, nosso Pai, como aquele que deve nos curar, deve fazer isso. Não, Ele não deve nada. Nós é que devemos a Ele. E quando recebemos tanta coisa dEle, sejamos gratos. Sejamos agradecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus